Então vamos iniciar o nosso estudo desta noite, mais um estudo de um capítulo agora significativo, que nós nos aproveitemos deste Natal que se aproxima para vivermos este cenário, este enredo, esta realidade tão rica, que isso possa fazer guarida nos nossos espíritos, nas nossas almas. Agradecemos o amparo da dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da dona Irma Ragazzi Martins, da dona Benedita Fernandes, que sob a tutela do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai que ama-nos infinitamente, que nos proporcionam condições de estudarmos, de adentrarmos, de galgarmos etapas mentais, etapas emocionais e afetivas, para que nós nos reequilibremos, para que nós busquemos na fonte segura, não apenas do Evangelho, de posturas novas, de novos ensejos, que isso possa renovar a cada um de nós. Agradecidos por esta proteção, por este amparo, vamos iniciar mais um capítulo dando graças a Deus. Nós vamos adentrar neste capítulo Maria Madalena, Maria de Magdala, porque ela morava em Magdala, que é, junto com Paulo de Tarso, os maiores vitoriosos do Evangelho. Nos relata a mediunidade de Chico Xavier que ela estava envolta por 7 espíritos inferiores. Tal o envolvimento, tal a vivência que ela tinha a partir daí com a sexualidade, com a busca pelas riquezas, pelos prazeres, e envolvendo-se desta forma, ela tentou vencer os preconceitos do mundo e da sua época. Ela, uma mulher muito bela, uma mulher que tinha agora um corpo escultural, que tinha toda uma percepção ao olhar humano de muitas inferioridades, e ela se deixou envolver por estas questões exteriores. E aí ela vai até Jesus, sabendo que existia um homem que falava de forma singela aos pescadores, ela foi atendendo ao apelo da sua mente, do seu espírito, e chegou nestas localidades e passou a acompanhar tudo aquilo que Jesus falava. Que amor era este? Que vivência era esta? Porque até então ela tivera contato com homens que tinham, por bons que fossem, tinham interesses. E sendo interessados, eles se corrompiam nesta aproximação junto a ela. Então, ela tendo ouvido falar de um homem, tendo ouvido falar de um amor, de coisa que nunca ela havia visto, ela volta agora à sua vila principesca, um lugar em que ela morava, que era de uma grandeza, que era de uma beleza, afinal de contas, frequentada por patrícios romanos. Então, os patrícios romanos vinham à casa dela absorver todo aquele local, mas também envolverem-se com os prazeres que ela proporcionava a cada um deles. Ela, uma mulher até então envolvida por estas buscas, envolvida por estas questões. E aí a gente para pensar, por que que uma criatura consegue vencer os preconceitos de uma época, de uma situação em que ela está inserida? Ela consegue vencer, primeiro, ou ela é mais elevada do que aqueles preconceitos e ela vive segundo outros padrões, ou de alguma forma vivendo de forma, diríamos assim, submissa, revoltada, rebelde, ela tem prazeres, ela tem riquezas e ela se justifica perante a própria vida que ela está tendo. Porque os preconceitos, de alguma forma, são estabelecidos por uma sociedade carcomida, que tem agora um status quo, que tem agora determinados conceitos, e as pessoas que, quando não seguem estes conceitos, ou eles estão acima, ou eles se rebelam contra estes preconceitos, imaginando que eles são de menores importâncias porque eles têm benefícios. Então, quando agora ela teve contato com Jesus, o que acontece? Ela volta ao seu lar, um lar todo enfeitado com tapetes, com ornamentos agora persas, com tapetes egípcios, com agora esculturas, com uma vida, uma casa
que se assemelhava à casa de patrícios romanos, ou seja, toda uma casa suntuosa, toda uma casa que fazia com que este grande entreposto comercial, que era Magdala, tivesse um local em que aqueles homens que ali estavam, vivendo de forma agora luxuriante, de forma sensual, fossem se aproveitarem desses prazeres. Então, quando ela retorna agora ao seu lar, tendo ouvido aquilo que tocou a sua alma, aquelas músicas voluptuosas, como ele nos relata, já não tocavam tão significativamente nela. Aqueles ornamentos já não tinham aquela profundidade, não tinham aquele realce que até então ela dera à sua vida, porque a gente precisa entender. Quando a gente tem um vazio existencial, a gente busca preencher este vazio com coisas. E preenchendo com coisas, a gente passa a se justificar com estas coisas, mas elas são, por si mesmas, são coisas que não descedentam a nossa sede, que não agora dão ao nosso espírito aquela saciedade. Eles geram em nós novas viciações, novos comprometimentos, novos problemas, e ela estava aí envolta por estes prazeres, envolta por estas pseudo-alegrias, porque eram alegrias transitórias, que faziam com que ela estivesse a todo momento buscando a estas situações e se justificando a partir daí por conta destas buscas. A partir destas buscas, ela tinha riquezas, ela tinha uma vida de opulência, ela tinha uma vida de prazeres, ela tinha uma vida de aventuras, ela tinha a partir daí uma importância que mexia com o ego dela, com a exterioridade dela. Então ela, uma mulher belíssima naquele momento, chamava a atenção, e o interessante é que nós vamos ver que todas as pessoas sabiam da vida dos outros, ou seja, ninguém está voltado ao seu interior. Todos estão voltados a serem juízes da vida alheia. Todos estão voltados a apontar o dedo às quedas, aos erros e aos problemas que os outros vivenciam. E aí, neste instante, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela está agora querendo buscar a Jesus. E ele vai nos relatar neste texto, antes daquele dia em que ela vai agora à casa, num banquete em Naim, na casa de um fariseu, e ela vai externar todo o seu contentamento. O contentamento, a sua manifestação pública de agora corroborar, de buscar os valores do Espírito, virá após esta conversação que ela vai ter na casa de Simão Pedro, após outras pregações que ela irá ouvir na praia, no Tiberíades, no Mar da Galileia, em que ela vai ficar agora compreendendo o que o Cristo estava querendo dizer à alma dela e à alma das criaturas, o que o Cristo estava querendo modificar neste momento em que ela vai fazer com que ela passe perfumes, que ela vai secar com os seus cabelos, ela vai, neste momento, fazer com que os apóstolos e aqueles que lá estão fiquem profundamente desgostosos. Porque está gastando com ânforas? Por que está gastando com perfumes? Poderia ser utilizado de outra forma, assim fizeram também na casa de Lázaro. Recriminaram esta postura. E o Cristo disse a eles: eu não estarei sempre aqui. Ela está manifestando uma devoção, um amor. Isto é na sequência do que vai acontecer. Então ela está se questionando como será que ela seria aceita na casa de Simão Pedro, porque ela sabia que ali que Jesus ficava diuturnamente recebendo as pessoas, é ali que ele fazia ao entardecer, junto aos discípulos e apóstolos e seguidores, ele fazia as suas tertúlias, as suas pregações. Como ela seria recebida? Porque todos sabiam da sua vida. Todos conheciam aquela sociedade, além de hipócrita, além de preconceituosa, ela conhecia a vida das pessoas em detalhes e faziam julgamentos ferinos a partir daí. Então, a pessoa, para ter personalidade, para não se submeter aos rigores daquele convívio, ela precisa ter personalidade, mas estar sendo justificada por algumas coisas que ela acha de grande valia. No caso específico dela, o dinheiro e os prazeres. E a partir daí o desgosto e a sede de amor sincero e verdadeiro não estava se instaurando. Então nós vemos que ela agora se propõe
e pega uma barca para que ela vá até Carfanaum e ela e ao encontro de Jesus. E ela fica se fazendo este questionamento: como é que ela seria recebida? Como é que ela, a partir daí, teria naquele convívio? Mas ela viu tanta generosidade junto a Jesus. Ela viu que ele nunca havia maltratado, nunca havia colocado mulheres de vida equívocas, de forma desairosa, deselegante, nunca tratou a ninguém de uma forma pueril e banal, tola, sempre deu a respeitabilidade que cada ser humano merece. Porque cada um está equivocado, cada um tem os seus problemas, mas cada um poderá se acertar ou se reaprumar perante a vida. É de cada um de nós. Então ela, nessa saída de Magdala até Carfanaum, nesta barca, ela faz esses questionamentos. Mas a sua consciência pedia que ela fosse ao encontro de Jesus, que ela seria agora bem recepcionada, bem-vinda até aquela localidade. Ela sabia que este homem falava de algo que ela queria conhecer em profundidade. Qual é a veracidade? Como isso poderia se instaurar no íntimo dela? Como isso poderia mexer com as suas entranhas? E ela se questionava. Ela largaria brilhantes, ela largaria joias, ela largaria dinheiro, ela largaria a casa, para que aquilo preenchesse a sua alma. Ela estava carente e sedenta de um amor verdadeiro. E ela só foi ao encontro porque ela sentiu algo adentrando ao seu íntimo, mexendo com as suas entranhas, mexendo com os seus valores, e ela se prontificou a estar ao encontro de Jesus, mesmo sabendo que ela teria olhares ferinos, julgadores, hipócritas junto a ela, mas ela se dispõe a seguir, e assim vai e se aproxima da casa singela de Simão Pedro. E aí o coração está agora aos saltos, ela está arfando, ela está preocupada, ela está ansiosa, ela está querendo ir ao encontro de Jesus, ela está querendo agora entender plenamente o que era esta mudança de paradigmas que a vida lhe pedia, o que era verdadeiramente aquele amor que ele havia plantado junto à mente, junto ao coração de todos que de alguma forma o seguiam. E assim ela chega e vê que ela é recebida de uma forma alegre. Jesus é como se estivesse esperando a ela. Ela imaginou, mas em verdade, claro que ele estava esperando. Ele sabia, ele era o semeador. Ele sabia qual era o campo propício à boa semente, à boa frutificação. Ele sabia e sabia que ela era esperada. E quando ela vê que ela é recepcionada de uma forma carinhosa, de uma forma a se sentir à vontade, ela imaginou que teria valido a pena ela ter feito todo esse esforço, todas aquelas suas conjugações, todas aquelas suas ponderações íntimas eram ínfimas, eram pequenas diante desta receptividade efusiva, alegre. O Cristo está dando as boas-vindas a ela e ela vai, na sequência, se sentar, falando a ele: o senhor sabe, o senhor é um profeta, o senhor é um clarividente, o senhor vê a todos os detalhes, sabe que eu sou uma mulher de vida equivocada. O senhor sabe que todos queriam me dilapidar em praça pública, queriam me apedrejar. O senhor sabe que eu tenho tido uma vida de problemas diante do julgamento dos outros. O senhor conhece, mas eu poderei ser uma serva do nosso Pai, eu poderei seguir ao Evangelho, eu poderei dar a minha vida a este amor que o Senhor conclama, que o Senhor agora tocou a minha alma. E ele vai dizer a ela: como não? Todos somos agora abençoados pelo Pai, que nos chama, que nos conclama. Ou você imaginou que o pecado, o erro, estaria agora eternamente sem uma recomposição, sem uma outra oportunidade, sem um novo ensejo de mudanças? Isso seria uma incongruência. O Pai é de amor, o Pai é de benevolência, o Pai nos dá oportunidades a todo instante. Este é o processo das reencarnações. Este é o processo quando a alma está sedenta, buscando em fontes que não são cristalinas, ela se decepciona.
Mas chega um momento em que esta alma se torna madura e começa a ver que existem fontes, sim, cristalinas. No caso específico, o Evangelho de Jesus. No caso específico, a vida do nosso Mestre e de tantos outros apóstolos do Cristo que vieram até nós. Mas no caso maior de Jesus, ele esperava ela, está pontuando a ela, que ela é bem-vinda, bem-aventurada é você que começou a compreender as belezas do reino de Deus. Você foi chamada a estas belezas. Você está sendo conclamada à mudança de parâmetros. Você é bem-vinda. E a partir daí ela se sente muito bem amparada. Mas ela queria entender melhor o que era aquilo, o que o Cristo estava dizendo de forma real. Como é que ela poderia entender? E o Cristo começa a ponderar com ela que todas as criaturas poderiam mudar os seus padrões. Todas as pessoas poderiam, a partir daí, renovarem-se para uma busca verdadeira, porque é essencial que compreendamos. Todos nós, enquanto não encontramos o caminho da purificação, o caminho da sublimação, que outrora nos falou Jung, que nos fala o Evangelho de há muito tempo, que nós deveremos nos iluminar na nossa intimidade, falava no Siddhartha Gautama, todos eles de alguma forma emissários do Cristo, mas o Cristo veio nos dar o seu exemplo, que eu havia vencido o mundo, ele nos falou. Então ele venceu o mundo e nos mostrou, não são as coisas que devem ser para nós a busca por si só, a razão da nossa existência. E ele está mostrando a ela, está conclamando a ela a se modificar. E ela vai colocar em dúvida isso, ele vai dizer, como uma casa carcomida, ela vai agora ser reerguida, como uma planta, como a flor do lótus, que nasce no lamaçal. Ela vai agora mostrando um exemplo de resiliência, um exemplo para a religião hinduísta, budista, para agora as religiões chinesas, eles nos dão esta noção, ela cresce no lamaçal, ou seja, nós temos que nos purificar no convívio com o problema. Nós não vamos nos purificar nos isolando, nós vamos nos purificar vivendo, diante das dificuldades, diante das intempéries, diante das circunstâncias exteriores, e vamos mostrar se estamos ou não maduros para superarmos a estas circunstâncias. Então, é sobre isso que ele começa a plantar dentro dela, mas ainda ela não havia compreendido como é que ela poderia se modificar, como é que ela poderia agora dar significado à sua existência, como é que ela poderia agora renunciar, e se renunciasse, como é que ela estaria pronta a receber as dificuldades, os problemas e ter grandeza para superá-los, não mais se ombrear com a vida material. Ela havia entendido, mas não havia ainda assimilado plenamente. Então o Cristo começa a colocar a ela coisas interessantes, começa a mostrar que ela poderia, primeiro, poderia ajudar pessoas doentes, problemáticas, aonde quer que ela se encontrasse, para que ela desse à vida dela um significado, e é isso que nós temos que compreender. A nossa vida só passa a ter significado quando nós somos aqueles que colaboramos em mitigar, em diminuir, em atenuar, em socorrer, em dar à vida do outro uma razão, uma orientação, uma senda, um caminho, porque a nossa vida passou a ter uma razão. A nossa vida passa a ser significativa quando nós somos úteis, quando nós colaboramos, quando nós somos capazes, e tendo uma discussão, não adentrarmos e entendermos as questões que estão colocadas e olharmos a vida sob um outro prisma, sobre um outro diapasão, o diapasão espiritual. Não entremos em questões menores, não vamos nos diminuir, porque isso não tem um significado real ao nosso espírito. Não existem reformas que se estabeleçam de fora para dentro. Todas elas são efêmeras, todas elas são mentirosas, todas elas vão derruir, todas elas vão mostrar que se você estabelecer isto ou aquilo, no primeiro momento está tudo correto, todos estão bem. No segundo momento, todos irão mostrar quem eles são.
todos ficarão novamente insatisfeitos, rebeldes, contrariados, se imaginando prejudicados, e nenhum deles se sentirá em paz. Então ele fez com que ela começasse a compreender que o grande engano da vida humana é nós buscarmos nas coisas dessedentar a nossa alma. As coisas só nos dão algumas alegrias transitórias e circunstanciais, nada além disto. Logo mais teremos sede, logo mais teremos fome, logo mais teremos outros problemas que nos chamarão a atenção para que nos mostre se temos ou não serenidade diante dos problemas, diante dos percalços. Então ela estava vendo que o Cristo estava trazendo outros paradigmas. E aí eu vou trazer algum elemento interessante. Olha como é que ele vai colocar. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Olha o que ele está nos dizendo. Então, se eu sou virtuoso, eu sigo aquilo que é pontuado pela sociedade. Em geral, isso é a porta larga da conveniência, ou seja, estabelecemos preconceitos, estabelecemos o que é certo, o que é errado, o status quo é estabelecido naquela sociedade. E a partir daí, eu sou virtuoso se eu sigo as regras que estão estabelecidas. Olha como ele continua. Aos que amam, aos que lhe pertencem, ao círculo pessoal. Então, ele é bom? Não, ele não é bom. Ele é egoísta. Ele pensa nele, ele pensa naqueles que estão ao seu lado, porque em verdade, na hora da dificuldade, eles virão em seu auxílio. Ele não está querendo um amor incondicional, ele não está querendo auxiliar de forma plena a todos que estão ao seu derredor. Ele está querendo condicionar a sua relação com a criatura, gerando uma dependência, gerando, quando não devolver aquilo que ele fez, uma ingratidão, um mal-estar no outro. Então olha o que eles está colocando. Então só amam aqueles que estão no seu núcleo. Ou seja, além de nepotismo, quando for relacionado a cargos, além de ser um egoísmo, é uma hipocrisia. Aos que são sinceros com os seus amigos. Ou seja, não são sinceros porque entenderam que a sinceridade é um parâmetro que deve ser por nós buscado. Uma sinceridade que não destrua o outro, uma sinceridade que não gere transtornos à vida do outro. Não basta que nós sejamos mais sinceros do que necessitamos ser. Nós precisamos falar de forma serena, mas nós poderemos recolher certas verdades para um outro instante. Mas sermos sinceros para beneficiar a todos. A verdade sempre ela vai auxiliar. No entanto, não é a sinceridade para com os amigos, é para com todos. Ah, com outro eu sou insincero porque eu quero beneficiar-me daquele convívio. Ou seja, eu conto mentiras, aleivosias, eu conto isto, eu conto aquilo porque eu tenho interesses. Aos que defendem seus familiares, aos que adoram os deuses do favor. Ou seja, só querem os seus dividendos, só buscam os seus interesses. Então, que amor é este? Não é amor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Então ele está dando a ela um parâmetro. Ela era uma mulher isolada, ela havia sido julgada, ela havia sido colocada agora numa situação muito difícil para que ela recuperasse a estima dos outros. Mas ela deveria amar mesmo a incompreensão dos outros. Ela deveria renunciar a todos os bens para que a partir daí ela mostrasse o seu verdadeiro amor. Então eu trouxe escrito algumas coisas que são muito importantes nós entendermos. Então, quem ama verdadeiramente não está buscando os seus interesses, não está buscando os seus benefícios, está renunciando a todos os interesses menores, querendo auxiliar e vive feliz, tendo compreendido que isso ninguém nos tira. Na sua senda de trabalhos, para o difícil acesso às luzes da redenção. Então, difícil acesso. Então, é o trabalho que vai nos levar a nós ascendermos e, ascendendo, nos redimirmos perante os nossos próprios erros, as nossas próprias visões tortuosas e infelizes que tínhamos até ontem. Então, para que isso ocorra, a gente tem que espiritualizar a percepção. Para que isto ocorra, eu preciso tirar a materialidade dos meus olhos.
eu preciso olhar com outro viés. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Ou seja, ela estava buscando isto, satisfações passageiras. E logo mais vinha aquela carência afetiva, aquela falta de ter algo profundo, real e verdadeiro. Ela tinha pessoas interessadas em bajularem-na, a terem aquilo, terem prazeres, e ela, tendo os dividendos, justificava este convívio. E, consequentemente, ambos estavam iludidos. Ambos estavam buscando apenas e tão somente as coisas efêmeras da vida. E ele vai dizer a ela: trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Então é necessário que nós entendamos isto. Olha o que ele vai dizer: os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então, o amor que não se sacrifica em prol de um bem maior, um amor que está sempre sendo exclusivista, egoísta, porque eles têm, consequentemente, o apodo, tem, consequentemente, agora um julgamento favorável ao seu respeito, e mexe com a sua vaidade, com o seu orgulho, e mexe com as coisas muito pequenas da existência. Maria o escutava embevecida. Então ela começa a compreender: então, Senhor, eu preciso me sacrificar, eu preciso renunciar, eu preciso olhar a vida sob um outro viés. É isso que o Senhor está me dizendo? Eu devo buscar de outra forma a vida? E ele vai continuar colocando: ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração. A sede. Então, o que o coração tem? Anseios de viver no aspecto espiritual da vida, renunciando às coisas exteriores. E as coisas exteriores, para que nós renunciemos, nós temos que nos sacrificar. Quando nós nos sacrificarmos, entendendo que eu errei, não tem justificativa, e entendendo que eu agi de forma agora a querer resultados menores, então eu começo a sacrificar a esta percepção que estava até então sendo justificada. Todos fazem. É assim, é normal, é natural. Então nós estaremos a partir daí estando em paz com a nossa consciência. Então a sede do nosso coração estará sendo aplacada, estará sendo descedentada. Nós estaremos respondendo aos apelos da nossa alma. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Somente o sacrifício. Não existe outra coisa, porque como nós valorizamos excessivamente as coisas exteriores, como nós superdimensionamos uma coisa que não é nossa, o corpo não é nosso, a riqueza não é nossa, as coisas não são nossas, estão conosco transitoriamente. Poderemos usufruir, não ficaremos aqui eternamente e elas passarão para outras mãos. O nosso corpo irá se corromper, tornará-se pó. Tudo vai se desfazer. Por que a gente valoriza tanto a isto? Então, sacrificar a isso faz com que a gente busque os mistérios da vida. Os mistérios da vida estão no nosso espírito. Viver para o espírito. Viver bem é saber imolar-se. Saber se sacrificar, renunciar, não buscar aquilo que todos buscam, não agora pontuar e caminhar pela porta larga. A porta larga é a porta da perdição, porque mesmo todos imaginando que estão fazendo o correto, eles estão criando para si próprios mais e mais problemas. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos? Ou seja, o mundo tem o equilíbrio porque tem agora interesses antagônicos, caprichos antagônicos, que se degladiam e mantêm o equilíbrio. É isso que mantém o equilíbrio? Ou seja, forças opostas. Então o partido tem a oposição, a situação e a oposição. É isso que mantém? A pessoa que faz isso tem aquele que faz aquilo outro. No aspecto material da vida, vivem segundo os mesmos padrões. É isto que mantém o equilíbrio? E por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores. Então, são aqueles que vão ser
colocados como aqueles que triunfaram, mas na verdade são criminosos. Se na verdade eles estão se justificando, mas nós temos que entender, toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Nós precisamos entender isso. Ainda que venha a revolta, ainda que venha a blasfêmia, é aquilo que vai gerar uma fragilização no interior da criatura humana. E gerando a fragilização, ele está em condições de olhar a vida de outra maneira adiante, porque ele terá visto o quanto ele é pequeno, o quanto ele é insignificante, o quanto ele é muito frágil, o quanto nós somos inseguros, porque basta uma situação exterior para mexer com a nossa convicção. Basta uma doença, basta uma perda financeira, basta um revés emocional, basta qualquer situação exterior, se nós não tivermos os critérios interiores. Então, aquele coração que teve problemas, ele vai amadurecendo e vendo que isto não é o mais importante, mas ele continua na sua pontuação. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam no chão. Então eles gritam, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Então só eles conseguem fazer, ou seja, aqueles que tombaram. E aí a pessoa pode dizer, mas como mensagem de Deus nos que tombaram? Sim, porque vão aprender na dificuldade, na fragilidade, na derrota, no problema, que é a nossa insignificância. E aí irão acordar mais facilmente. O primeiro, o guerreiro, poderá fazer a experiência para um dia. Os segundos, aqueles que caíram, constroem a estrada definitiva na eternidade. Buscam e entendem, e eles se desiludem porque foram derrotados, mesmo à custa de lágrimas, mesmo à custa de sofrimentos, mas começam a entender que, a partir daí, começam a pontuar outros valores, valores espirituais, porque é isso que a alma que está fragilizada faz, volta-se para dentro de si mesmo. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Você já pensou no que seria o mundo sem essas mulheres que se sacrificam, que renunciam, que se doam, que ajudam plenamente aos outros? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha, ou seja, não são elas que vão enterrar os derrotados, não são elas que vão dar vida a outras vidas e aí restabelecendo agora a história e as possibilidades? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Então, é no cemitério que nascem os lírios, é na dificuldade que brota agora na alma humana outros valores e outras percepções. Eles se desiludiram com a vida, eles entenderam que são frágeis, eles entenderam que foram derrotados, eles entenderam que foram atingidos. E estas derrotas e estes momentos difíceis farão com que comece a surgir um outro ser, com outros valores. Mas ela começou a pensar, estas mulheres poderiam dar vida a outras vidas, e ela, como é que ela faria? E o Cristo vai dizer, quem é mais? Quem é maior? A mãe que dá vida aos seus próprios rebentos no seu seio? Ou aquela que renuncia para adorar outras vidas que não foi gerada por ela? E ela começou a entender e dar significado à sua vida. O Cristo havia estendido que ela poderia ser mãe de outras crianças, porque ela era estéril. Ela vai dizer ao Cristo, infeliz sou eu, Senhor, que não posso ser mãe. Eu corrompi agora aquele vaso que poderia trazer outros seres. E ele vai dizer, a mãe verdadeira, a mãe que dá amor é aquela que cria, aquela que dá toda a devoção e toda a entrega às pessoas. Então que você
se dê esta possibilidade. Ela começou agora a chorar e entender. Ela podia ser mãe de outras crianças, ela poderia ser amiga daquelas pessoas que são esquecidas na sociedade, que são reclusas, que são agora oprimidas e relegadas. Então ela passou a ter um novo significado à sua existência. Então o Cristo deu um outro padrão a ela. E aí ela está entendendo que o Cristo está dando um significado. Ela vai dizer: Senhor, eu irei renunciar a tudo. Eu irei agora devolver. Eu irei agora dar à minha vida este amor que o Senhor agora fez com que ele se abrigasse no meu coração. Eu vou agora levar a outros corações este amor. Eu vou espargir a tudo isto. Neste instante em que ela estava sensibilizada, que ela estava dizendo que ela renunciaria a todos os bens que ela havia ganho, a todos os prazeres que ela havia buscado na sua existência, neste instante o que vai acontecer é que Simão Pedro passa por trás dela e do Mestre Jesus. E ela sente aquele olhar glacial de Pedro. Ela sente que Pedro não apenas conhecia a ela, não sabia da sua má vida, não apenas sabia do julgamento que era feito, ele estava fazendo este julgamento. E neste momento, quando Pedro passa, quando ela está novamente sozinha com Jesus, ela vai perguntar: Senhor, o que será da minha vida sem a tua presença? O Senhor não ficará eternamente conosco? E quando o Senhor não estiver, como é que eu poderei levar a minha existência? Porque Jesus logo entendeu que ela estava colocando que os preconceitos de Pedro e dos apóstolos seriam um problema, um entrave. Mas ele vai mostrar: vá, Maria, vá e siga e faça a tua vida. Lembre-se, o nosso caminho é da nossa cruz. Todos teremos que levar a nossa cruz. E todos teremos que passar pela porta estreita. Você terá que mostrar grandeza nas horas da dificuldade. Eu estarei eternamente com você, mas você terá que mostrar a sua superação, a sua capacidade de envolver-se com outros propósitos. A vida tem esta simbolismo, esta capacidade de nós sermos aferidos, testados, de nós, a partir daí, estarmos sendo colocados em situações que outrora havíamos falhado. A vida nos repõe aquela oportunidade com o único intuito de mostrar se nós superamos ou não aquele problema, superamos ou não aquela adversidade. Então é importante entendermos o que o Cristo estava colocando. E depois ela ouviu novamente Jesus por várias vezes, e foi aquele banquete em Naim. Foi na casa do fariseu que ela fez aquela apresentação pública do seu engajamento ao cristianismo, a renúncia às coisas materiais. Todos acreditaram? Não. E ela começa a seguir ao Cristo. O tempo passa, nos fala Humberto de Campos, e o tempo passando, ela agora segue Jesus, vai até a crucificação, ela está junto com Maria, a mãe de Jesus, junto a ela e junto a João e Maria de Cleófas. Os outros haviam agora saído, todos estavam espavoridos, amedrontados. Jesus foi levado à crucificação. E nos fala o mesmo Humberto de Campos em outro texto, que todos estavam amedrontados, Jesus quis aparecer a eles, mas não foi possível. Quando, ao raiar do domingo, isso ele for enterrado nas últimas horas da sexta-feira, antes do sabá, que começava às 6 horas da tarde, ela vai agora até o local que Arimateia havia dado para que o corpo de Jesus fosse ali sepultado, e ela vê que a roda não estava agora no local, e ela começa a ver que o corpo não está mais lá, só está a túnica, e ela começa a verificar, e ela ouve uma voz, ela achou que fosse o jardineiro. Naquele momento ela se vira, e ela vê que era Jesus, e ela quis tocar, e ele vai dizer: não me toques, eu ainda não subi aos céus. Ele havia ido visitar Judas Iscariotes, que havia tirado a sua própria vida, e nesse instante ele começa a corporificar, materializando a sua apresentação, e neste momento ela vê as cruzes.
ela vê agora as chagas do Cristo e vai voltando rapidamente levar a notícia. Jesus estava ressurreto, Jesus havia reaparecido, aquilo que ele havia dito era real, aquilo que ele havia dito que ele reapareceria se efetivara. E ela leva a notícia, todos estão ali com medo, todos estão incrédulos. Maria, a mãe de Jesus, é a única que acredita. Mas João e Pedro rapidamente correm ao sepulcro para ver se o corpo não estava mais lá. E o corpo não estava. Então a notícia se espalha. O corpo de Jesus já não está mais entre eles. Mas a questão é, por que ele aparecer a Madalena? Por que ele aparecer a esta mulher que era uma mulher, uma pecadora? Por que ele aparecer a esta mulher e não a Pedro, e não a João, e não a tantos outros? Esta era a questão, porque verdadeiramente a grande mudança é dela. A mudança real é dela. Todos eles eram homens que tinham a rudeza, que tinham dentro de si uma vida casta, uma vida dentro da sua simplicidade, mas ela não. Ela era uma mulher tida e a vida como uma mulher equivocada. A mudança foi drástica, a mudança foi grandiosa. E a partir daí, ela é a grande vitoriosa do Evangelho. Ela é a mulher que dá à sua vida um novo significado. E neste momento, o que vai acontecer é que os apóstolos vão voltar a Galileia para vender os seus pertences. E ela volta com eles. Ela volta contristada, ela volta junto com Maria e com os apóstolos que lá estavam, na visão de todos eles, menos dela, que viu a ela e começaram a entender que ele havia aparecido na estrada para alguns discípulos, e eles começam a entender, será que é real? Será que não é? E depois ele aparece a todos eles percebem a Jesus, mas eles estão agora para vender as coisas e voltarem a Jerusalém, e ela volta com eles. Neste momento em que ela volta, ela começa a ficar próximo a eles, imaginando que ela pertenceria a este colégio apostolar, pertenceria a este grupo. Vai pedir a eles, quando já estão os dois últimos voltando para Jerusalém, ela vai questioná-los se ela poderia retornar com eles. A vida dela só tinha esse significado. Ou ela voltaria, ou a vida dela não teria mais aquele significado. E o que ocorre é que eles não aceitam. Eles imaginam que ela vai cair novamente, que ela vai agora criar embaraços a todos eles. Em verdade, o que eles tinham medo verdadeiramente era da beleza estonteante dela. Será que eles iriam agora conviver com uma mulher e eles não ficarem tocados? E eles não ficarem a partir daí atraídos? E eles não agora criarem problemas a eles mesmos? E também imaginavam que dentro dos problemas deles, e ela também poderia novamente se corromper, causando transtornos. E neste momento ela não pôde ser aceita. E o que ela vai fazer? Ela vai ficar a partir daí andando. Ela vai até algumas vezes à igreja, ao templo, em Nazaré, ela vai em alguns locais na Galileia, mas ela vê que o judaísmo está agora envolvido por todos os preconceitos de Jerusalém. Então, nada mais era possível, não tinha mais singeleza, nem mais na Galileia. Eles haviam corrompido uma percepção que os galileus possuíam, de uma singeleza, de uma forma mais afável no trato das leis e dos profetas. Então ela começa a se sentir e entender aquilo que o Cristo havia dito. Era a porta estreita, era a cruz que ela precisava passar. Ela precisava renunciar a tudo. Ela estava vivendo uma vida de muitas dificuldades, mas não cedendo aos apelos inferiores. Ela trabalhou primeiramente em Magdala e posteriormente ela se muda para Dalmanuta, e vivendo em Dalmanuta de uma forma singela, para que ela sobrevivesse, dando à sua vida um outro direcionamento. Mas as pessoas tinham sentenças definitivas. Ela não era aceita, ela não era bem vista, ela não era compreendida como uma mulher que deu um salto de qualidade. Para eles, ela era uma mulher que havia se equivocado. E pura e simplesmente agora o equívoco era maior, pois ela se envolveu com o misticismo, com os sacrilégios, com os sortilégios que aquele profeta nazareno havia trazido.
e ela passa a andar nas praias, se rememorando dos encontros, das pregações, da vida de Jesus, e ela passa a se sentir isolada, até que um determinado dia ela está tão isolada e tão sozinha. Chegam os leprosos. Os leprosos chegam e ela vê que estes homens eram esfaimados, carentes, eram agora tidos e havidos como a escória de uma sociedade. E ela começa a falar de Jesus a eles. Se senta embaixo de uma grande árvore e começa a colocar a vida de Jesus, aquele homem que veio falar para a alma humana, que veio mostrar o reino dos céus, que veio mostrar que aqui era apenas uma passagem, aqui era apenas um momento nas vidas de cada um de nós. E eles se alegram quando chegam os guardas e começam a recriminá-los porque eles eram homens que precisavam viver no vale dos impuros, no vale dos imundos. Dormem ao relento naquele dia, mas se prontificam todos a seguirem. E seguem aonde? Seguem para Jerusalém, para o Vale dos Leprosos, que ficava ao derredor das grandes cidades, principalmente de Jerusalém. E lá, todo o entardecer, ela alegrava a vida de cada um deles, contando a vida de Jesus, contando cada momento, aquilo que ela se lembrava, aquilo que ela vira, aquilo que ela acompanhara, como a beleza e a singeleza e a pureza do mestre era verdadeiro, como o seu amor era genuíno, como ele estava pronto sempre a servir. E a vida de todos eles passou a ter um novo significado. Todos seguiam e todos queriam ouvir a Jesus. Então, todas as tardes eles sabiam. Ela contaria sobre Jesus. Ela falaria das suas alegrias. Ela falaria dos seus anseios. E ela agora estava sendo envolvida também pela lepra. A lepra agora passou a envolvê-la. Ela passou a ser uma mulher também desfigurada, uma mulher belíssima que fora, mas a sua vida passa a ter um outro significado. A sua vida passa a ser uma vida de renúncia. E aquilo passou a fazer com que todo se movimentasse. Chega um momento em que ela vai contar a eles que ela está nos últimos dias da sua vida e ela está saudosa de ir ao encontro de Maria e de João, que estavam em Éfeso. Eles foram pessoas carinhosas, que trataram a ela não com respeito, com amor, com devotamento. E ela estava saudosa deste encontro e de outros apóstolos que lá estavam. E ela se prontificou a ir, lembrando-se que ela se encontraria com Maria e com João principalmente. No entanto, como ela chegaria lá? São 1000 quilômetros de distância, de Jerusalém até Éfeso. Neste momento em que ela se prontifica a ir, ela está agora desfigurada, carcomida, envolta pela lepra. E todos trazem os dividendos que eles possuem. Coisas escassas, menores, pequenas, mas mostrando que eles estavam agora dando a elas o que eles tinham de mais significativo. As crianças beijam as suas mãos. Ela está agora pronta a seguir ao encontro de Jesus. Ela sai daqueles casebres, ela sai daquela localidade. Nesta caminhada, ela vai viver da caridade pública para que ela chegue até Éfeso. E nas portas de Éfeso ela está chegando, ela vê os primeiros albores das cidades, mas ela está cansada, ela está vencida, ela está sem forças, ela está claudicante, a doença toma conta, ela está alquebrada. Quando, neste momento, ela é recepcionada por um casal de cristãos, idosos, que ficam sabendo, através de sinais, que ela era também cristã. Levam-na para a casa dela. E ali ela passa a receber a visita de João e de Maria. Eles vão recepcionar a ela. Eles vão dar as boas-vindas. Eles vão falar de Jesus. Eles vão falar de forma saudosa de tudo que foi a vida de Jesus, do que é a vida dele, servir. Mas ela está nos últimos dias da sua vida. Ela está ali vivendo aqueles últimos instantes saudosa, se lembrando de belezas, de coisas que ela agora reparte, que ela compartilha com Maria, com João e com este casal de
idosos que recepcionam a ela, cristãos fervorosos. E neste momento, ela se toma de uma saudade efetiva, de uma saudade verdadeira. Ela se lembra de Carfanaum, ela se lembra de Jesus pregando, ela se lembra de todas aquelas grandezas que ela pôde viver, e ela está lembrando-se saudosa daquele convívio divino que ela tivera com aquele homem, que mudara a sua vida, que dera significado à sua existência. Será que ela efetivamente poderia estar com ele? Será que verdadeiramente ela teria feito o seu papel, teria caminhado pela porta estreita? Será que ela teria cumprido com aquilo que havia sido programado por Jesus quando ela vê que uma mão começa a chamá-la? Vem, Maria, vem, você já entrou na porta estreita, você já passou por todas as dificuldades, agora vem comigo, eu estarei dando à tua vida um novo significado, uma nova razão. E ela agora se despede do corpo e vai aos píncaros espirituais. Que nós entendamos esta vida que é para nós entendermos, uma vida que revolucionou os parâmetros de o que é correto, do que é verdadeiro, do que é buscar as coisas efêmeras e do que é buscar as coisas do Espírito, do que é renunciar às coisas ilusórias e do que é valorizar este sacrifício, esta renúncia, esta mudança, essa vitória. É uma vitória do espírito sobre o corpo. É uma vitória para dizer a cada um de nós: é possível, nós podemos, se tivermos determinações, se tivermos agora convicção e certeza que estaremos tutelados pelo nosso Mestre Jesus. Esta é a grande vitoriosa do Evangelho. Para Maria Madalena, a nossa grande homenagem. Que nós nos lembremos dela neste Natal que se aproxima. É que esta mulher possa soar em cada um de nós, mostrando a nós que é possível. E assim nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esta oportunidade. E assim, Senhor, gratos e confiantes, finalizamos mais uma reunião dando graças a Deus. E que assim seja.